Eu vou apresentar minha família, né? Então, para mim é uma grande alegria. Eu fiz umas fotinhos ali, eu vou pedir para o meu amigo, alguém, isso ali, acho que está escrito fotos, ele já abriu já. Tem o que? Slides da introdução? Então ali minha família, mas eles como estão aqui, eu sei que tem a fotinha deles ali, mas eu vou pedir para minha esposa, a Vanessa, ela ficar de pé para vocês conhecerem elas, né, essa moça bonita, né? Então, para mim é uma grande bênção, né, ter ela como esposa, como mãe dos meus filhos, como realmente aquela auxiliadora que ajuda tanto, né? Daí tem o meu filho primogênito, o senhor Pedrão, né, tá ali, 15 anos já, também é bênção na nossa vida, ele também. A minha filha Helena, ela não quer ser a caçula, né, filha? Hoje eu não sei se ela liga, mas ela dizia antigamente, eu não quero ser a caçula, né, mas é a Helena. E daí por ela não querer ser caçula, a gente acabou adotando, né, o Carlinhos. Dá um tchauzinho ali, Carlinhos, né? O Carlinhos é um irmão em Cristo, que está conosco já tem 15 anos, mas morando com a gente, tem 3 anos que ele mora com a gente já, né? Então ele faz parte da nossa família. Até depois que eu olhei aqui, eu falei, pô, o Carlinhos tem que estar nessa foto também, né? Mas ele não está ali, mas ele sabe que ele está no coração da gente. Então essa é a minha família. Eu trouxe poucas fotos só para vocês verem um pouquinho. Realmente nós trabalhamos em 3 igrejas. Deus começou a colocar em nossas vidas esses ministérios, né? Nem foi ministérios que a gente estava indo atrás. Até pena que o nosso tempo não é... Tudo bem que o pastor falou que eu posso pregar até 6 da manhã, é isso? Vai ter vigília à noite, né? É isso? Por isso do almoço, né? Então eu entendi certo, então não estou errado, né? Mas não dá para contar toda a história, mas realmente dá para ver a mão de Deus nos guiando para esses ministérios. Eu peço para que os irmãos olhem, para que a gente tenha sabedoria. A gente não estuda no seminário para aprender a cuidar de 3 igrejas, a gente não estuda no seminário para realmente enfrentar alguns desafios. E eu vejo que é uma luta constante, mas tem sido uma grande alegria para a gente, né? Então aqui tem a primeira igreja que foi que nós... Não, aqui tem a equipe que até tem nos ajudado lá, né? Deus tem sido fiel e tem uns 2 ou 3 anos que eu posso dizer, né? Que nós temos pessoas que nos ajudam. Daí temos ali o nosso irmão Marlo e a Camille, que acho que alguns conhecem, já vieram com jovens, já participaram de acampamento e coisas assim. A Marlo está fazendo seminário ainda, né, mas ele tem sido uma grande bênção, ajuda até hoje. Tinha culto lá na igreja da Lagoa da Cruz, ele e o Roberto estavam cuidando lá do culto. E daí o irmão Roberto e a dona Marina, que eu acredito que os irmãos conheçam também, são irmãos que são membros da igreja de Portão, mas que estão morando hoje lá no Imbuial também. Então eles têm sido grande bênção para nós lá no ministério, tem sido um refrigério, né? Muitas vezes algum socorro naquela hora das correrias. Então essa é a nossa equipe que eu posso dizer que nós temos hoje lá. Tem outros das igrejas que ajudam, mas como equipe que a gente pode contar são esses, para cuidar das 3 igrejas lá, tá bom? Esteja orando por eles também. As igrejas que nós trabalhamos lá, né, agora acho que vem a foto, tem a do Imbuial, eu acredito que os homens que foram aquela vez na Umbres, vai lembrar, né? Então está lá a nossa igreja, tem 15 anos que nós estamos servindo ao Senhor lá. Aí é um dos cultos, fotos de alguns cultos que a gente acabou pegando. É um lugar pequeno, um povoado pequeno. Quando nós começamos a igreja tinha acho que 382 habitantes, hoje parece que tem 302, é uma coisa assim, se eu não estou enganado, então são poucos. Aumentou as casas, mas é muito mais chácaras, pessoas que vão no final de semana só, ou feriado, ou que não residem lá mesmo, né? Mas famílias, habitantes são poucos e hoje a maioria das famílias são idosos mesmo, né? Então nós temos muitos óbitos lá, né? Muitos funerais lá e tudo mais. Por causa disso, jovens terminam o ensino médio, vão para Jaraguá do Sul trabalhar, Curitiba nem tanto, mais para Jaraguá do Sul, que eles vão para trabalhar em regiões para buscar emprego, porque a região muitas vezes lá não tem. Mas esse penso meu Senhor lá, daí Deus tem 2 anos nos levou para servir ao Senhor também na igreja em São Mateus do Sul, na Igreja Batista da Vida Nova. Então temos servido ao Senhor lá. Essa foto já é um pouco antiga, já está um pouco diferente ali, a grama está mais bonita, tudo assim, né? Mas tem sido um tempo gostoso para servir ao Senhor ali também. Tem uma fotinha dos cultos lá também. Nós somos grupos grandes em nenhuma das igrejas, né? São Mateus do Sul, como eu posso dizer, quando nós chegamos tinha um grupo maior. Era um grupo bem grande de crianças, né? Tinha um casal de missionários que nos ajudavam lá. Tinha um ministério bem forte com adolescentes e crianças.
Então nós fazíamos muito trabalho de buscar, levar. Só que Deus chamou eles para servir ao Senhor lá em Jaraguá, então para cá nós não temos muitos lá, então esse translado, né, acabou mudando um pouquinho, e a igreja está tendo uma outra visão. Não é que tem uma outra visão, nós queremos crianças também, mas realmente temos buscado adultos, famílias também, coisas assim. Então Deus tem acrescentado devagarzinho que nós falamos para esse ministério. E a Lagoa da Cruz também, que tem 2 anos que estamos servindo ao Senhor lá. A história da Lagoa da Cruz é bastante interessante. Ela é uma igreja que já tem então hoje acho que 49 anos, é mais velha do que realmente a igreja aqui, mas ela é uma igreja menonita, né, e realmente os irmãos vieram nos buscar, como nós somos ali perto, para a gente podia prestar uma ajuda, e acabamos indo ajudar, e eles acabaram nos convidando para ficar, e conversamos com os irmãos menonitas lá, e eles realmente receberam o ministério. Então hoje é uma igreja batista do Lar Esperança também ali, né, na Lagoa da Cruz. De uma igreja a outra é 32 quilômetros, do Imbuial para a Lagoa dá uns 20 quilômetros, da Lagoa até São Mateus do Sul dá uns 12 quilômetros de distância. E hoje nós residimos em São Mateus do Sul, né, porque nós temos mais programação lá na cidade do que no Imbuial e na Lagoa da Cruz. Então essa é um pouco da nossa história lá nos nossos ministérios, tá bom? Você quer saber um pouco mais? Pode me procurar, depois eu posso estar te explicando. Deus tem sido, aí eu encontro da Lagoa também, Deus tem abençoado. Eu vejo que devagarzinho, de grão em grão, mas Deus tem feito grandes coisas lá nesses lugares, né? Amém? Então eu acho que seria isso que eu queria estar mostrando, e agora vamos partir para a nossa mensagem, para o nosso estudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema da igreja crescente no mundo pós-moderno, né? Quando o pastor Rafael me mandou mensagem convidando, né? Depois ele orou pelo tema, né? Ele me mandando o tema, ao mesmo tempo que eu peguei, realmente deu aquele nó na garganta. Eu vou ser bem sincero para você, como nós moramos muito mais no interior, não é que não existe isso lá, mas não é essa vivência tão grande. Nossas igrejas, eu acho que desses 15 anos nós não temos nenhum universitário, né? Nenhum jovem foi para a universidade, então ou ficaram ali, ou ainda trabalham na própria agricultura, ou coisas assim ainda. Não, tem uma jovem que está fazendo pedagogia, né? Mas não tanto, né? Então é uma área assim que dentro das nossas igrejas nós não precisamos ficar tratando desse assunto. A gente acaba tratando de um modo que realmente o que a Bíblia fala, princípios bíblicos e coisas assim. Então foi esse ano, que eu não me lembro que mês que foi, nós fomos convidados também para um congresso de jovens que teve na igreja Igreja Esperança, no bairro Pinheirinho, lá em São Pedro, um congresso de jovens, e o tema era Jovens na Pós-Modernidade. Então, que daí eu fui dar uma estudadinha, e misericórdia, muito assunto, muita loucura mesmo, né? Depois que o pastor Rafael falou comigo, pedi ajuda para alguns pastores. Se eu fosse ler todos os livros que me mandaram ler, eu não estava aqui hoje ainda, né? Eu estava lendo livros ainda, né? Porque é muito conteúdo, então eu vou até pedir perdão para vocês. Eu não sou nenhum doutor na área, tá bom? Então, se eu falar alguma coisa aqui que às vezes você vê que não é muito isso, pastor, me ajuda, daí alguma coisa assim também. Mas eu busquei estudar para tentar trazer para vocês algo fácil para entender e para a gente poder viver a palavra do Senhor, realmente ser fiel a esse Deus que é tão maravilhoso, né? Então daí eu comecei a ir um pouco atrás e a estar estudando e indo atrás desse tema, né? Então talvez você está aqui hoje, eu não sei se todos, né, já se depararam com esse assunto. Interessante que até eu busquei a ajuda de um pastor e ele falou assim, veja se aquela senhorinha lá no banco vai entender o que você vai falar. Porque quando você vai de pós-modernidade, é filosofia, sociologia, aqueles filósofos, aqueles pensamentos, aquelas coisas nada tão que às vezes você lê uma frase deles, você tem que quase ficar um ano estudando para poder entender muitas vezes o que ele fala, né? Porque é complexo e tudo mais, né? Então, vamos ver se a minha oração é que Deus possa agir e que Ele possa realmente falar aos nossos corações, como Ele falou comigo, né? Até realmente no tema de amanhã foi uma mensagem que trabalhou bastante no meu coração também. Eu tenho certeza que Deus vai
falar com a gente, tá bom? Vai falar com você também. Então, como eu falei, ou talvez você já conheceu, talvez você conhecia superficialmente, como eu conhecia, e você vai descobrir então que é um assunto bastante complicado, bastante complexo realmente, porque tem bastante filosofia, bastante sociologia, mas o que é importante é para conhecermos para o quê? Para defender a nossa fé, para ser realmente aquela igreja santa, aquela igreja realmente que honra ao Senhor, aquela igreja que busca o quê? Ser fiel no testemunho, ser fiel realmente na fé que dizemos que temos, né? E eu acredito que se tem universitários aqui, você vai conhecer esse assunto muito melhor do que eu, né? E vai poder talvez me dar até uma aula, tá bom? Em relação a isso, porque eu tenho certeza que nos conteúdos, na literatura, na área de filosofia, fala bastante, né, sobre esse assunto, do pluralismo, relativismo, todas essas coisas aradas. Mas para você entender um pouquinho então, tem alguns slides, tá bom? Eu vou tentar ver, pastor, eu posso ir até que horas? Eu nem vi que horas que eu peguei. Vou ver certinho como é que fala. Tá bom. Então, pós-modernismo, tá bom? Isso, já tá bem. Então, eu não vou ficar olhando para trás, mas daí dá para estar mudando lá, tá bom? Vamos estar falando um pouquinho para você entender o que é pré-modernismo, modernismo cristão, modernismo secular e pós-modernismo. Talvez naquele modernismo cristão e secular ali na mesma época, mas houve ali meio pé próximo, né? Mas é algo interessante de ver esse assunto também. Mas talvez venha aquela pergunta: que bicho é esse? O que é isso, pastor? Né? Realmente, estamos aqui pensando na Bíblia, mas eu vejo que é importante você buscar entender um pouquinho o que é esse período em que nós estamos vivendo hoje, que estão tentando inculcar em nossas cabeças, que estão tentando colocar em nossos corações, em nossas vidas e dentro das nossas famílias e dentro da nossa igreja e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e assim por diante. Só uma definição aqui para você. Pode estar mudando lá para mim, meu amigo, definições aqui, tá bom? Primeiro, não se assustem, não são bichos de 7 cabeças, eu acredito que é muito mais, tá? Mas não é bicho de 7 cabeças, basta só um pouquinho de atenção. Então, se você vê que eu estou indo meio rápido aqui nessa parte, você pode fazer assim para mim, pode fazer, tá? Faz assim que daí eu maneiro um pouquinho, porque eu falo rápido. Eu dou aula também numa escola pública, e às vezes eu dou aula, daí os alunos, você falou muito rápido, professor. Desculpa, vamos voltar, né? E daí eu volto lá, porque eu sei que eu acabo falando um pouco rápido. Mas pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo são nada mais do que uma definição. Tá bom, obrigado. Tem tempo. Vamos lá então, né? Mas não muito, vamos lá. Então, pós-modernismo, modernismo e pós-modernismo são nada mais do que uma definição de como as pessoas pensavam, as pessoas criam, as pessoas agiam, as pessoas viviam em determinados períodos da história. Porque se você pegar a linha, né, fazer uma linha da história, né, você vai pegar esses períodos que a humanidade acabou vivendo. O pré-modernismo, o modernismo cristão, que foi até interessante, né, que eu indo estudar e lendo sobre um autor lá, provavelmente eu sou um formado, né, realmente no modernismo, então eles falando, a gente tomar cuidado, né, porque muitas vezes a gente tem que ter uma variabilidade, né, para as coisas de hoje, e o pós-modernismo, que é o hoje, o que nós vivemos realmente. Tá bom? Então, isso, resumindo, o que significa, né, esses nomes? São períodos de tempos em que pessoas acabam vivendo. Pode mudar lá para mim, meu amigo? As datas, tá bom, usadas aqui, podem variar um pouco. Então, eu busquei internet, coisas assim, em livros. Ninguém é conclusivo em datas. Então, se você talvez tenha uma na sua cabeça, fica com ela lá, tá bom? Coisa assim. Porque realmente não existe um papel tão fidedigno com datas e coisas tão como a irmã Flávia leu para a gente, né? Em relação à história e coisas assim. Existe realmente algumas datas que podem ser colocadas, mas alguns pesquisadores acabam falando, mas o que importa é que vocês entendam o período em si e não os anos em que os fatos acabam
acontecendo, tá bom? Então não vamos se preocupar com as datas lá, você vai ver datas ali, mas não se preocupe, o que importa é que você entenda um pouquinho o que acontecia em cada período. Os 4 períodos têm algo como centro de pensamento, que tem um fim de basear a verdade no qual tudo, ou seja, tudo no mundo inteiro ao mesmo tempo é o que? Afetado. Ou seja, todos têm que ser afetados, né, realmente, para aquele pensamento, para aquela ideologia, para aquela realmente pensamento que eles estão trazendo. Então, tanto o meio secular quanto o religioso, como um todo, tem suas maneiras de pensar, agir e ser o quê? Atingidas. O porquê falar da igreja crescente no mundo pré-moderno? Porque o alvo é atingir todas as áreas, e eles querem que as igrejas sejam atingidas também. A igreja falando que você realmente. Definições desses centros, vamos falar um pouquinho, né? O pré-modernismo, é tão interessante você fazer a linha da história, daí agora assim, se você pega, né, o próprio pré-modernismo. Daí talvez você vai pensar, nossa, nós deveríamos ter vivido nessa época, porque sabe quem era o foco? Sabe quem era o centro? Está lá já não foi? Tá. Sabe quem era o centro? Deus. Aí? Era falado que era Deus realmente. Mas era Deus em qual instituição? Não estou aqui para falar mal de igrejas. Estou aqui, estamos falando de história, tá bom? História que nós estamos falando aqui. Mas quando se falava que o centro era Deus, na verdade o centro desse período era quem? Era a Igreja Católica Romana. Ela era o centro realmente de todas as coisas, tá bom? Não vou falar muito porque nós vamos ver por frente um pouquinho dela. O modernismo cristão, literalmente Deus, Jeová, ele estava onde? No centro. Ele era o centro. Que daí pegamos ali aquela parte da reforma, tá bom? E o modernismo secular, que era o passado, que o centro era quem? O homem, o ser humano era o centro. Eles viam o homem como deuses quase assim, né? E o pós-modernismo, que nós estamos vivendo hoje, não tem centro definido, não tem. É relativo. Por quê? A minha verdade não é a sua. Não existe verdade. Não existe absoluto. Então, uma definição simples desses centros, tá bom? Mas o pré-modernismo ali, de 1400 a 1922, tá bom? Pegando ali, então, nessa data, a Igreja Católica era a detentora da verdade, ela era a voz de Deus. Ou seja, eles diziam a todos que somente através da igreja se tinha acesso a Deus. Praticaram vendas de terrenos no céu, cartas de indulgências e quantas outras coisas que você pode ver naquela época. Realmente, uma frase típica da época era qual? Quando o dinheiro cai no gasofilácio, a alma é guardada no céu. Interessante que nessa época, né, tudo regia lá. A mente pensadora do mundo era a igreja. Todas as coisas vinham de quem? Deles. As pessoas não poderiam pensar, as pessoas não poderiam saber. Por que não podia ler a Bíblia? Por que ficar louco? Né, e coisas assim. Porque somente eles deveriam ter, somente eles poderiam ter o conhecimento. Então tudo vinha de quem? Deles, tá bom? Pode mudar lá para mim. Mas, com a decadência da igreja, o poder político, né, ela foi perdendo autoridade e credibilidade também. Porém, essas atitudes da igreja foram tomando um rumo contrário ao acesso da igreja. Tá bom? Nesse período, a impressão dos livros e também Bíblias estavam ganhando lugar no mercado. Então, pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus e também a ser livres para pensar o que quisessem. E isso gerou o quê? Consequências. Consequências para quem, né? Para a própria igreja, porque começou a haver questionamento em relação às doutrinas que ela impunha à sociedade, as coisas que ela trazia, tanto pelos que desejavam a sã doutrina, quanto os que não queriam mais seguir nenhuma religião. Então eles começaram a ter esse tipo de
destaque. E aí começa o quê? Pode falar para mim? A transição da reforma. Esses questionamentos, né, desaguaram na reforma protestante, que quebrou muitos dilemas da Igreja Católica. E não vamos entrar nessa parte, coisa assim, mas falar um pouquinho, a reforma seria um período do modernismo cristão, que acontece a partir de 1500, basicamente. Os teólogos começaram o quê? A questionar-se. As doutrinas que eles seguiam estavam de acordo com as Escrituras. Mas lembrando que nesse período ainda era uma só igreja, sem denominações, né? Então todo o acesso de Deus vinha através de quem? Da Igreja Católica ainda. Então tinha ainda um domínio também, tá bom? Mas com a reforma, vou mandar lá para mim, está indo certo lá, né? Está indo certo? Que eu estou falando lá, tá? Então com a reforma, os meios de se achar a verdade começaram então a tomar um novo rumo. O que antes era imposto, né, pelo catolicismo como verdade, agora era obtido através do quê? Do estudo das Escrituras. E nesse período, então creio que havia muitos servos de Deus procurando o quê? A genuína fé. E se você vai para a história da igreja, é muito interessante, você pega e realmente você vê, né? Nós temos títulos de pessoas, né, a PAN, que estão lá à frente, né, de tudo isso, mas vários outros, né, antes acabaram lutando para que realmente a fé verdadeira viesse a ser o que? Pregada, espalhada para a igreja e pregada ao mundo todo, né? Pode mandar lá para mim? Porém nem tudo são flores, né? Não é verdade? Nem tudo são flores, né? Somente um jardim cheio de rosas, né? Mas além de... o que tem? Você já teve rosas? Minha sogra tem muito. Tem praga também, né? Tem peste, tem várias coisas que você precisa também o quê? Tratar e cuidar. Então, nem tudo são rosas. Então esse período da transição, para entender um pouquinho melhor, devemos pensar da seguinte forma: até a metade de 1500, que foi o período da Reforma Protestante, a sociedade vivia como se todos fossem o quê? Católicos. Essa era a realidade, essa era a verdade da época. Após a Reforma, a sociedade passou a ser dividida em religiosos, ou seja, católicos e protestantes, e também os não religiosos. Então começou a aumentar esses grupos aí, né? Tá bom? Isso se deu porque a reforma tirou a Igreja Católica da liderança da sociedade, facilitando com que as pessoas que não queriam nem ser católico e nem um cristão autêntico tivessem suas próprias ideias mais livremente, sem ser queimado, sem ser torturado ou coisa assim por diante. Daí entra aquele período, né, sombrio e tudo mais. Pode mandar, por favor? Tendo isso em mente, a partir daqui vamos trabalhar então, seguindo duas realidades: dos que criam em um Criador e os que não criam em um Deus que tudo fez. Então, duas realidades. Hoje também, né? Não é diferente, né? Existe essa realidade também dos que creem e dos que não creem. Mas voltando um pouquinho ao centro do pré-modernismo e do modernismo cristão. Esse período de transição da pós-reforma ali, se você parar para olhar um pouquinho, aqueles que não eram protestantes então, após a reforma, se revoltaram com a igreja e também com Deus. Então tudo que colocasse Deus no centro não estava certo para esses mais. Ou seja, eles só queriam encontrar realmente. E realmente as consequências, as pessoas passaram a repudiar todo e qualquer tipo de coisas que falava de Deus, e assim passaram a tirar Deus do centro, pois não achavam correto que a sociedade fosse, digamos que governada por uma divindade, porque quando era governada pela igreja, aconteceram chacinas e coisas contra o próprio ser humano, além dos absurdos que a igreja exigia dos fiéis, como talvez indulgências e outras coisas que talvez a gente pode falar e ver, né? Tá bom? Então, mudando lá, como sentimos, com o sentimento de que Deus havia falhado, o mundo começou então a entrar em transição para qual período? O modernismo. Então os filósofos da sociedade passaram a buscar a verdade de uma forma testável. Tão interessante. E quando você para olhar, então é legal.
Eles iam atrás, de certo ponto é mesmo, que foi uma época de muito avanço, muita a coisa aconteceu. Então entramos no modernismo, um período em que os filósofos baseavam suas buscas o que? Pela verdade, não mais baseado o que? Na fé, esse é um ponto bastante negativo, e sim em coisas testáveis em laboratórios de forma o que? Até muitas vezes exaustiva. Mudando lá, período que queria refutar a ideia que a verdade partia de Deus, mas sim daquilo que pode ou não ser testado, e isso começa a exaltar o conhecimento, o que é a ciência, o homem em si, e por esse motivo o homem foi o centro do modernismo secular. Então deu para entender? Pré-modernismo, o centro era Deus, que na verdade não era Deus, realmente era o que? A igreja, que dominava. Com a mudança, com pessoas indo contra, acabou acontecendo o que? O modernismo entrando, Deus sendo deixado de lado, e o homem se tornando agora o que? O centro. O centro, realmente das todas as coisas, e é tão interessante você parar para olhar, os filósofos que defendem, esse centro, esse pensamento do modernismo, o novo mundo, a nova era, o novo, que eles desenharam realmente, e que realmente não aconteceu, por isso que estamos no período que estamos hoje, que eles querem tentar alcançar esse rumo também, mas não demorou muito tempo para essa verdade, obtida em laboratório pelo homem, começar o que também? A ruir. Com a corrida para a busca da exaltação e glória, o homem surge um movimento chamado então comunismo, que queria basicamente o que? Eleve o homem a uma posição de divindade. Essa era um pouco a visão. Qual o resultado desse modernismo secular? Qual o resultado? O homem entra então no centro da verdade. Criaram a frase, sua bandeira, ordem e progresso, e junto dela veio o que também? Duas grandes guerras mundiais, nas quais visavam elevar uma raça que supostamente era melhor que qualquer outra, mas que também não deu o quê? Certo. Esse período de transição pós-guerra, vendo que a tentativa de achar a verdade de forma lógica, colocando o homem no centro, foi totalmente um fracasso, os filósofos agora passaram o quê? A encarar a verdade de uma outra forma. E isso nos leva a qual período? Ao que vivemos hoje. O pós-modernismo. Com a verdade pela fé excluída da agenda, e também através do homem excluída da agenda, os pensadores tiveram que partir de um outro ponto. Que ponto é esse? Que não há uma verdade absoluta, que realmente tudo é relativo, a verdade para um não, e a verdade para outros, talvez a verdade para uns é não, mas para outros é, e esse é o meio em que estamos vivendo. Mas interessante, conversando com o pastor Mário, eu achei interessante ele falando, mas nós não devemos ser de nenhum desses períodos. Nós vivemos hoje nele, claro, estamos aqui, mas não somos. Nós somos o mundo, mas não somos o mundo. E ele falou, nós somos atemporais, porque não é isso que rege, não é esses períodos, esses centros que devem dominar a vida de um cristão. Então, qual é a certeza então? O que é correto? Analisando todos esses fatos, temos um questionamento, e uma coisa para se afirmar com toda certeza, que o pós-modernismo vai cair também, e já tem filosofias novas entrando aí, eu não entrei neles, comecei a ler e falei, não, se eu for avante agora, até acho que uma delas eu vou citar o nome lá, mas não vamos falar muito delas, mas já tem outros pensamentos vindo aí, porque eles estão vendo que não está dando muito certo, esse tipo de pensamento e filosofia. Então, se os irmãos prestaram atenção, o período que mais durou foi o que se baseava onde?
Na verdade do quê? Da fé. Que Deus era o centro. Mesmo, né, que ali a igreja que dominava, mas foi o período que mais durou realmente, né, o que mais longo foi, tá bom? Mas a igreja perdeu a sua essência. A igreja perdeu a sua essência. A igreja perdeu o quê? A sua essência do verdadeiro evangelho, e ainda assim foi o período que mais durou, né? Provavelmente desde que a da cruz, né? Lá até o ano 1500 ali, alguma coisa assim, a gente pode estar falando ali, né? Pode estar colocando assim nessa data, mas infelizmente a igreja perdeu sua essência. Uma igreja crescente no mundo pós-moderno, nós não devemos perder nossa essência também. Então qual é a certeza? Qual é a certeza, então? O que João 14,6 nos fala? Quem é o caminho? Quem é a verdade? E quem é a vida? Quem? Quem? Existe uma verdade absoluta? Sim. Como dizer que não existe uma verdade absoluta? Se Cristo é a verdade absoluta. Olhando para isso, então, o que eu quero trazer para você pensar? Agora não temos mais slides ali, mas quais as principais características dos tempos pós-modernos no que diz respeito à Igreja de Cristo? Quais são realmente essas características? Tá bom? Por quê? A própria pós-modernidade, né, mostra que o homem da pós-modernidade se contrapõe a 3 dos aspectos essenciais do que é a igreja, pois este é qual? Relativista, subjetivista e individualista. Relativista, existem outras verdades, não há necessariamente um certo ou um errado. A Bíblia é bem clara em falar o que é certo e o que é errado, né? Não existe. Subjetivista, que a verdade é muito o quê? Individual. A verdade é muito individual, cada um tem a sua verdade. É tão interessante que daí eu fui ler um artigo sobre a própria teologia na pós-modernidade, a forma de introdução, de interpretações bíblicas, hermenêutica, o jeito que... Nossa, né? E coisa que eu posso falar para vocês hoje é que não matarás. Qual é a verdade hoje? Se é relativo, amanhã não matarás, pode ser o quê? É isso mesmo. Loucura isso, né? E também pode ser, sabe o quê? Dependendo, se hoje, nossa, eu estou tão bem, tão sereno, não matarás. Realmente a verdade é que não devo matar ninguém. Mas se no outro dia eu não estou bem, estou bravo, pisaram no meu pé, deu tudo errado, e eu leio lá, não matarás. Então o que está dizendo? Não matarás o quê? Aquelas pessoas boas, né? Não. Porque é relativo, é subjetivista. Ela também é o que? Ela é individualista, né? Ou seja, satisfazem os seus próprios objetivos, né? Ou seja, sua autossuficiência, a independência realmente, pensamento e na ação o que? Independente. Isso para a igreja é muito bom, né? Todo o evangelho, toda a Bíblia ensina isso, né? É isso? Não. É a comunhão. Não deixar de congregar, né, e coisas assim. Nós vamos falar um pouco sobre isso amanhã cedo, sobre as sociedades líquidas lá e tudo mais, de ilustração. Vamos começar para falar um pouquinho sobre alguns temas em relação a isso. Então, forte, vem, e vem outros também aqui amanhã, tá bom? Então, portanto, a pós-modernidade torna-se ameaçadoras por embutir estilos de vida e filosofias que acabam o quê? Induzindo o indivíduo a um modo de vida o quê? De insegurança, de pressão psicológica, com ausência de valores. A vida perde o sentido, levando-a ao quê? A um vazio, a um nada. Olha para o seu lado, olha para vizinhos, olha para parentes, olha para conhecidos, veja as redes sociais. O que você encontra? Você não encontra isso? Pessoas desesperadas. Não que outras épocas não tiveram, mas nós vemos algo gritante realmente em relação a isso. Vemos algo realmente real. Pessoas. Interessante que eu, antes de estudar
A minha esposa, quando eu falava, eu não sei se aqui na cidade também, Pinhais ou as maiores são assim, mas eu vejo jovens, não tem mais perspectiva. Quando eu era jovem, não sei vocês que são jovens como eu, qual era o sonho do nosso trabalho? Não era ser caixa de mercado? Eu sonhava em ser caixa de mercado, né? Era o meu sonho de criança, eu pensava nisso, né? Depois foi mudando, quando entra na escola, ser professor, quando não sei o quê, daí você começa a mudar, mas você pergunta para os jovens hoje, o que você quer ser? Eles nem falam mais crescer, né? Aí é ser adulto, né? Porque você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Adulto. Nem essa resposta mais eles têm. O que eles falam? Põe a touca e não sei. Não é assim? Ou não sei. Né? Não é assim? Por quê? Sem sentido, vazio. E qual é o desafio para a igreja? E desse desafio eu já vou tirar a nossa tese: manter-se fiel à palavra na pós-modernidade. Tudo isso que eu falei, talvez você chegasse e falasse para você: olha, seja fiel na palavra, na pós, ou em qualquer outro período, e torne-se uma igreja contemporânea, relevante também ao século 21. Existem mudanças que a igreja pode realmente desenvolver. Tá show! Né? Modernidade. O Ibuiel até uns 2 anos atrás era... como que era o nome daquilo? Cadê esse nome? Retroprojetor, slides, né? Lá, né? Nas folhas impressas. Tá show! Né? Pecado, modernidade. Cadeiras, não mais banco. Que arrepio que dá agora, né? Estamos perdidos. Não é isso que estamos falando, né? Estamos falando de algo muito mais sério. Então, por isso nós devemos ser relevante ao nosso período também, ter um equilíbrio entre essas posições e que vai nos levar a ser o que? Uma igreja relacional e relevante como Cristo foi e como Cristo foi e é com os que nele creem. Até hoje ele é assim, não é? Se você olhar para a sua vida, antes e hoje, Cristo não é relevante, ele não é realmente relacional e coisas assim, então devemos ser também. Mas esse é um tema bastante complexo realmente quando você para trabalhar sobre ele. Já ouvi pregações de pastores dizendo que os cristãos devem ser o quê? Inclusivos, sem discriminação ou contestação. Real? Não. Porque se você olhar para a Bíblia, se você buscar na Bíblia, você não vai achar nada que diz em relação a isso. Nós não vemos na Bíblia Jesus incluindo sem o quê? Confrontação, sem perceber o quê? Que a pessoa precisa o quê? Mudança. Vai e não peque, mas ele confrontava, ele chegava, ele ia, ele acolhia, mas ele sempre o quê? Exortava a mudança. Aí está a diferença. Infelizmente a igreja, não estou dizendo aqui, tá bom? Mas a igreja em si, se você parar para olhar, ela já está contaminada pelo pensamento pós-modernista. E alguns dizem que não tem volta mais. Será? Tem, né? Deus é poderoso. Mas eu sei que sempre vai ser luta após luta, né? Fácil não vai ser, tá bom? Fato é que muitos líderes, né, ainda não se deram conta, ou estão de tal maneira contaminados que não se percebem contaminados. Hoje caminhando a passos largos ao quê? Aos jovens vamos saber, ao mundo metaverso. Quantos que já estão acreditando, né? Nesse mundo avatar que eu crio e me mantenho nas redes sociais. Esse sou eu, é o que eu quero ser. Isso significa dizer que já não existo e não tenho consciência da minha existência. Talvez como o próprio Adão. Isso aqui é a única diferença, que Adão, né, a questão dele é que ele não havia pecado, ele era inocente. Hoje não há inocência, então não há como nós, né, nos escondermos de Deus.
Consegue perceber? Está conseguindo entender? Consegue estar vindo nessa lógica de pensamento comigo? É algo que realmente já está o quê? Ali, né? A própria igreja já é em muitos lugares um avatar ideal, onde se quer o que nessas igrejas? Superficialidade existente. Ou seja, justamente por não ser sólida, que eles viam como o período moderno, né? O período sólido. Hoje o nosso período, eles dizem, por isso que sociedade líquida, porque é como água, que tudo o quê? Sobe, tudo vai embora, não permanece, né? Sólida em princípios e verdades, mas fluida e sem forma. Sua superfície se adequa ao que? A influências das formas culturais. A sua identidade vem sendo definida pela história e não pelo quê? Lembra que nós vimos no último slide? O que estava no último slide? Não precisa voltar, mas o que nós vimos lá? Quem é a verdade? Cristo. Ele é a verdade. Então, olhando para isso, triste, mas é a realidade. Porém, isso não deve nos abater. Abate você? Preocupa, mas não deve nos abater. Não deve nos abater, pelo contrário, deve nos encher de ânimo para o quê? Para lutar para ser uma igreja crescente. Pois sei, né, que a cabeça da serpente já foi o quê? Pisada pela semente da mulher. E o que vejo são apenas o quê? Os movimentos neurovegetativos que acontecem. O quê? O fim. Tudo progredindo para a volta de Cristo. Nossa, né? Às vezes alguns cristãos vêm, pastor, me mandam mensagem, o que você acha disso? Eu só escrevo, Cristo está voltando. Não vou ficar debatendo alguns assuntos. Não, se a gente quer mudar isso, nós queremos ir contra o quê? A palavra de Deus. É o que vai acontecer. O que vemos muito hoje, talvez para ilustrar um pouco isso que eu estou falando, é o mundo como galinha com o pescoço quebrado. Morei no interior, fui obrigado a matar algumas galinhas, não era adepto a isso, pedia para os vizinhos, né, começaram a rir de mim, o homem pedindo para me matar, né? Tenho que aprender a matar galinha, né? Eu ia lá, conversava com ela, nós tínhamos uma prosa, desculpa aí, tá, mas eu preciso comer você, né? E infelizmente elas têm um combate. Mas eu não consegui quebrar, né? Eu colocava um pouco mais. Você já viu uma galinha de pescoço quebrado? Quando você quebra e coloca ela no lugar, o que ela faz? E sai pulando, e correndo. E algumas crianças, né, que não conhecem vão dizer: que Nora está viva, né? Coisas assim. Mas ela não está viva. E muitos estão vivendo dessa mesma forma, mortos, com galinha, né, e o pescoço quebrado. E diante dessa realidade, né, então o pastor Rafael me chamou para eu vir aqui, para a gente começar a lamentar, começar a reclamar, ficar histérico, sair surtando. Isso? Não é, tá bom? Porque todos esperamos e precisamos examinar de forma clara a situação em que estamos e empreender todas as ações possíveis para torná-las o que mais saudável, que busca sempre agradar a Deus. Ou seja, buscar realmente atitudes que agradam ao Senhor, tá bom? Não sei qual é a sua vivência, a sua experiência com a palavra de Deus, mas nós vamos falar sobre o nosso texto tema. Eu convido você para abrir a sua Bíblia para lá, para Apocalipse. Eu vou fazer um pouco diferente hoje a mensagem, eu nunca fiz dessa maneira, tá bom? A mensagem. Eu espero que dê certo. Meu amor diz que vai ser legal. Ela disse que ficou ansiosa. Vamos ver se vai dar certo agora. Tá bom? Então, nós vamos. O pastor Rafael me deixou à vontade em relação ao texto. Eu não preciso usar. Mas quando eu vi o texto e fui estudar sobre o texto, eu falei: não, eu quero falar sobre ele mesmo. Já tinha escutado a mensagem, já fiz análise de Apocalipse no seminário e tudo mais, mas acabei vendo de uma perspectiva um pouco diferente e pensando na luta que as igrejas têm. Então, aqui no livro de Apocalipse, ele relata, né, 7 cartas destinadas às 7 igrejas. E é tão interessante porque as 7 igrejas
retratam, pelo menos em termos gerais, tá bom? O curso dessa era da igreja também. Ou seja, os problemas que eles tinham tão semelhantes, né, tão parecidos também com o que nós enfrentamos e vamos enfrentar, coisas assim. Mas isso não deve ser igualado à exata correspondência entre as cartas e os períodos históricos da igreja, tá bom? Mas precisa ser visto como uma indicação de que os mesmos conflitos enfrentados, né, pelas igrejas aqui de Apocalipse ou da própria Ásia do século I, têm estado e estarão aqui presentes no decorrer desta era também. Eles viviam no pós-modernismo lá, olha, não no pós-modernismo, mas viviam também em lutas para não realmente tirar os olhos de Deus e coisas assim, tá bom? A descrição de Cristo nessa passagem é tão interessante porque eu gosto muito de pregar em partes que Cristo falando, não que as outras não são importantes, mas eu gosto. Eu falo que não que eu não tenho credibilidade, não sei qual é a palavra falar, mas eu gosto, vamos falar assim, né? De pregar que realmente quando Cristo está falando, porque a palavra de Deus é inspirada, então é Deus falando mesmo, mas aqui o próprio Cristo, né? A descrição dele nessa passagem sugere um dos seus atributos, que é a onisciência, pelo qual ele conhece tudo sobre a igreja e o que acontece com ela, ou seja, Deus nos conhece, Deus te conhece, tá bom? Todas as áreas. Então aí você pensa, então se ele conhece, por que a gente não vê o agir dele, já? Por que ele já não vem, já não acaba com esse pós-modernismo, se é perigoso para a igreja, se é perigoso para o cristão, por que ele já não faz isso? Talvez para ilustrar um pouquinho, o Marcos, tempo atrás, pregou lá em uma das igrejas lá, a gente nunca sabe, né, qual das igrejas, em uma das igrejas, e ele citou uma ilustração bem interessante, que diz que era um acampamento de pastores norte-americanos, e tinha um rio nesse acampamento, e desse acampamento o que acabou acontecendo? Que os pastores foram nadar. E um pastor chegou lá, né? Embraçada. Né? Daí quando ele chegou lá no meio do rio, socorro, né? E todo mundo, e todo mundo com medo de entrar no rio porque era fundo. E tinha um belo pastor ali do lado, o quê? Só olhando, não fazia nada. E todo mundo olhava para ele, porque sabiam que aquele pastor já tinha vencido vários campeonatos de natação e tudo mais. Olhavam para ele, olhavam se afogando, olhavam para ele e ele lá. E o pessoal começou a falar: você não vai ajudar? Ele ficou bem quietinho. Diz que quando o cara afundou, ele mergulhou. Ele foi e trouxe aquele pastor a salvo. E pessoas vieram: cara, olha o que você fez, ele poderia ter morrido. Ele falou: não, se eu tivesse ido, provavelmente nós dois teríamos o quê? Morrido. Ou seja, Deus realmente está olhando, Ele conhece todas as coisas. Não pense, né, que Ele não está agindo, não está fazendo. Ele está, mas Ele espera algo meu e teu. Tem um pastor, o Carlos Oswaldo, eu peguei uma citação dele que diz assim: as 7 cartas servem no propósito geral do livro para motivar os leitores a adorarem a Cristo e a se submeterem a Ele, apreciando-o como soberano, onisciente e amoroso, mas severo, que demonstra amor e paciência e exige o quê? Fidelidade daqueles que se chamam pelo seu grande nome. E daí voltamos para a nossa tese: manter-se fiel, devemos manter-se fiel na pós-fidelidade, ou em qualquer período que sejamos, tá bom? E Apocalipse aqui, capítulo 2, do versículo 18 até o que nós vamos pegar ali como um todo, até o 29 ali, tá bom? Mas provavelmente hoje vamos ler o 18 e 19, vamos ler tudo, daí vamos falar do 18 e 19, mas diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, então Apocalipse capítulo 2, versículo 18, eu estou usando atualizada, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que
que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas e ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, que Deus fala conosco através dessa passagem. Com esse desafio de se manter-se fiel. Então vamos olhar para esse texto. Tiatira era a menor das 7 cidades. Alguns comentários até a titulam como a menos importante das 7 cidades. Não era um centro político e muito menos um centro religioso. Nós não vamos falar de profecias e coisas assim, tá bom? Vamos falar realmente aqui do texto, tá bom? Não tinha nenhum templo devotado a culto, diferente da igreja de Éfeso e Pérgamo, tá bom? Era uma cidade industrial, era comercial entre a Europa e a Ásia. Se você acabar indo olhar, a cidade tinha muito para comercializar, pois eles eram um importante centro manufatureiro, né? Havia ali produção de roupas, artesanatos, tingimentos, tecidos, trabalho em couro, cerâmica, metais. Na verdade, a cidade se tornou conhecida por sua exportação de roupas tingidas e armas de bronze. Mas um fato especial aqui é que desses comerciantes, um era o quê? Era representado por Lídia, né? E por que eu estou falando esse exemplo? Lembra que nós falamos sobre estamos vivendo em um período, mas nós devemos ser o quê? Maleável, ou seja, então se nós não devemos ser, não vamos se misturar, né? Não vamos se envolver. Então nós devemos buscar pregar o Evangelho, isso sim devemos fazer. E nesse contexto aqui, nós encontramos uma pessoa que a Bíblia relata, não fala muito mais do que fala, é bastante importante, foi uma pessoa bastante ativa da igreja neotestamentária, né? Um fato especial é que desses comércios, um era representado por Lídia. Lídia foi uma das mulheres descritas no Novo Testamento, né, no período dos apóstolos, da igreja primitiva. Lídia foi uma mulher natural ali de Tiatira, que em Filipe se tornou possivelmente uma ou a primeira pessoa convertida na Europa no ministério do apóstolo Paulo. É o que os comentários falam. Interessante, né? Mas o que tem, professor? Já é uma cidade industrial? O que tem então, né? Uma pessoa ser salva lá? Aí você vai entender agora o contexto que fala um pouco desse lugar. E o mais interessante dessa mulher, quando o apóstolo Paulo foi a Filipos, né, onde a Lídia vivia lá, o evangelho foi pregado, Deus abriu o coração dela, como Atos 16:14 nos relata, e ela, depois de ser batizada, ofereceu hospedagem a Paulo, e Silas também lá em Atos 16:14, 15 e 40, e inclusive após a experiência da prisão, né, ambos retornaram à casa de Lídia antes de partirem. Então ela foi alguém ativa ali realmente na igreja, ali do primeiro século ali, coisas assim, tá bom? Então, olhando, né, alguns estudiosos dizem que Lídia que voltou à sua cidade natal e fundou a igreja na própria Ásia. Mas voltando a falar um pouquinho de Tiatira, como falado há pouco, era uma cidade industrial. Se você pega escritos e comentários sobre ela, acaba dizendo que lá existiam muitos grêmios comerciais também, e que esses grêmios eram realmente muito ativos e fortes, né, na região, e os comerciantes precisavam o quê? Se unir, fazer parte desses grêmios, dessa sociedade, tá bom? Porque senão de outra forma envolviam o quê? Um ostracismo, ou seja, um isolamento, uma exclusão, um banimento, um exílio, um repúdio,
repulsa realmente daquele comércio, que o tornaria o que então? Quase impossível ser um comerciante, alguém tendo um negócio naquela cidade, se não fizesse parte daquele grêmio. Era uma forma de proteção, de benefícios, e um comentário ali, que talvez eram os sindicatos da época, não sei, né? Mas eles tinham que fazer parte desse grêmio, dessa junta comercial, né? Que nós conhecemos hoje como, é junta comercial ainda? É junta comercial que chama ainda, né? Junta comercial, né? Que o comércio tem que estar afiliado ali, né? Por que é importante falar sobre esse assunto hoje? Por que é interessante falar sobre isso? Por que é importante entender isso? Porque você entendendo isso, você vai entender o contexto da carta. Porque você olhando para essa verdade, você vai conseguir entender o contexto da carta, tá bom? Ou seja, era impossível o comerciante sobreviver, prosperar, se não fizesse parte dessas associações, desses grêmios. Daí vem o problema, a dificuldade no caminho do cristão. Era a pós-modernidade deles lá? Não era isso, né? Mas era realmente a dificuldade. Porque o cristão que se unia a tais grêmios, eles tinham algo dentro deles que era necessário participar de refeições periódicas. Comer, batista come também, qual é o mal, pastor? O problema é quando envolvia comida dedicada a outras deidades, porque cada grêmio tinha o seu Deus, tinha a sua, a deidade ali. Então esse era um dos maus. Mas pastor, o apóstolo Paulo fala lá, né, que o que faz mal realmente, né? Daí é uma outra questão, uma outra mensagem que a gente pode estar falando no outro dia. Mas o cristão precisava passar por isso. Ou seja, cada grêmio também, além da refeição, tinha, né, a sua divindade principal, titular, seu padroeiro, e eles adoravam suas divindades. E além disso, o problema culminava além das refeições. Depois vinha o próximo passo. Eles tinham que participar do quê? Não sei se você sabia, mas eles tinham que participar de uma devassidão geral. Eles tinham que participar de uma festa que acabava em o quê? Em imoralidade e sensualidade. Olha a luta deles. Se pararmos para olhar hoje sobre o nosso período em relação a isso, em que época, como estamos vivendo, realmente é relativo, né? Tão relativo. Você que trabalha secularmente, agora eu estou trabalhando, eu vejo algumas coisas que está por fora, a gente acaba ouvindo, né? Tão triste. E eles precisavam passar, não eles precisavam passar, mas quem estava nesse grêmio era a regra, né? Como igreja, como crentes, comerciantes, o que deveriam fazer, qual deveria ser a posição deles para manter a sua consciência pura, lutando pela santidade, ao entrar no esquema para não perder o que é o seu comércio e o dinheiro também. Você consegue perceber que se o cristão comerciante não fizesse parte dessa associação, eles iriam o quê? Perder economicamente. E qual o objetivo de um comerciante? Qual é o objetivo do comerciante? Alguém é do comércio aqui? Qual é o objetivo? Não é ganhar? Não é errado, é o ganhar, é o seu salário, ganha pão. Então ser comerciante para não ganhar. Nós fomos umas férias uma vez para a praia e achamos um pastel de camarão que é aquilo assim que era esperamos um ano inteiro, porque é uma vez por ano que a gente acaba indo. No outro ano fomos, não víamos a hora de anoitecer a pastelaria abrir. Chegamos na pastelaria, pegamos o cardápio. E o pastel de camarão? Paramos de vender, vendia muito. Porque o objetivo é ganhar, né? Então você vende muito bem, então não faz pastel de camarão, mas tudo bem. Porque o objetivo deve ser esse, ganhar dinheiro, né? Mas se eles permanecessem no esquema, eles perderiam o que? A sua fidelidade a Deus. Você conseguiu entender qual era a tendência da cultura? Qual era o jeito da cultura contemporânea de se comportar? Qual é a nossa tendência hoje? A pós-modernidade é apenas a tendência da cultura, é o jeito da cultura contemporânea que faz parte do tempo atual
comportar. Então, qual deve ser a minha posição nessa nova realidade do mundo, que deixou de valorizar a razão e que agora valoriza o quê? Elementos não racionais, que estabeleceu essa nova cultura, que as coisas são relativas, que a verdade não pode ser alcançada e que não acreditam em verdades absolutas, mas que o eu ou um grupo pode determinar o que é verdade. O que eles acham é verdade, o que eu acho é verdade, e o que no grupo é compatível, então isso é verdade. A pós-modernidade considera a busca da verdade uma perca de tempo. Eles dizem não tem como alcançar, como encontrar, como saber, simplesmente porque a verdade não existe. É o que eles dizem. Não existe uma verdade absoluta. Uma vez disso, se concentram o quê? No agora, no que estamos vivendo no momento. Mas enquanto a palavra de Deus diz o quê? Que Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Como não existe uma verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade absoluta? Cristo é a verdade. E voltando para Tiatira, então daí surge agora aqui uma pós-modernidade. Estou brincando, tá? Não estou dizendo, vamos aqui, né, ver uma alegoria aqui, uma metáfora aqui que está falando bem. Não estou falando disso, mas só para a gente visualizar um pouco a pós-modernidade, que surge a pós-modernidade naquela época. Brincadeira, como eu falei. Mas surge o quê? Uma profetisa, uma falsa, que se diz, né, chamada Jezabel. E ela se parece o quê? Legal, com cada um, né, oferecendo uma ajuda para resolver essa batalha dos cristãos. Versículo 20 diz o quê? Cristo falando: tenho porém contra ti o tolerares, o que? Essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara o que? Profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Pois, para olhar o que esse nosso período pede para você cristão, não seja fiel a Deus, é relativo. A proposta dela é a seguinte: trata-se o que? De uma doutrina que ensina que algo mal pode ser bom, que o profano pode ser puro, diferente de hoje. Não, mas se eu estou fazendo isso errado, mas eu faço com pensamento para Deus, ou meu, é o que importa, eu bato aqui, eu esqueço que está aqui, né? Se eu faço de coração, é o que vale. Mas é o que Deus pede, é o que Deus fala. Ou seja, você crê, né, realmente, ou seja, você não pode vencer o mal, ela quer dizer, né, você não pode vencer o mal, o inimigo, sem conhecê-los. Temos que conhecer o inimigo para saber como lutar. Eu sei disso, é importante conhecer o inimigo. Mas como você vai para uma guerra, pega o jovem e põe um avião, né, sem uniforme, sem nada, e de repente ele pula de paraquedas, um monte de gente pulando de paraquedas e todo mundo armado, e quando ele cai no chão, todo mundo cai no chão, ele olha para um, olha para outro. Quem é amigo, quem é inimigo? Sempre tem uma divisão, né? Você tem que conhecer o seu inimigo. Mas o que ela quer ensinar é que como você vai dizer que você teve vitória em Deus se você não vive no pecado? Então você precisa fazer para o quê? Para dizer: eu venci, eu sou vencedor, né? O que? Em Cristo. Estou acabando aqui, tá bom? Estamos chegando na reta final aqui. Então é isso que ela queria colocar. Ela queria colocar esse sistema dentro do coração dos cristãos, e Tiatira, uma igreja o quê? Forte, uma igreja o quê? Crescente, uma igreja o quê? Que se destacava em elogios pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo ele, né, que suas obras eram o quê? Né? As suas últimas eram melhores que o quê? Que as primeiras, ou seja, a igreja se destacava. Se você pega ali o versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Essa igreja era diferente de Éfeso, né? Ela não perdeu o primeiro amor, como Éfeso perdeu. Ao contrário, ela cresceu no amor, na fé, né? No serviço, na perseverança. E Tiatira aqui é o que? Então, advertida de que eles estão o que? Em grave perigo espiritual, que veio para matar aquela igreja, e ela conseguiu. Triste realidade,
Porque se você vê, né, no segundo século não havia mais vestígio nem sinal da igreja em Tiatira. O problema foi tão sério que aquela igreja não sobreviveu um século, né, depois, porque esse mal entrou e a matou. Como nós, como cristãos, qual a camisa vamos vestir? Qual vai ser realmente o estandarte que vamos levar? O da verdade da palavra de Deus ou do relativismo? Ou dessa sociedade líquida? Ou desse pensamento pós-moderno, que não existe verdade, não existe absoluto? E quero chamar a sua atenção então para esse aspecto, tá bom? E a lição que eu quero trazer para você hoje, né? Nós vamos tirar outras desse texto, mas em outros dias, por isso que eu falei que ia ser diferente essa mensagem, vou dar em partes dela, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para você, que Cristo elogia a igreja de Tiatira. Versos 18 e 19, Jesus conhece a sua igreja, Ele está no meio do candeeiro, Ele anda no meio do candeeiro, como 2:1 fala, e em movimento Ele conhece não só as obras, mas as tribulações também, 2:9 fala isso. Onde a igreja está, Ele conhece também, onde ela habita, 2:13 fala isso. Ele sonda a mente e corações da igreja também, versículo 23 fala isso, que nós já lemos. E sabe por que Ele se apresenta assim? Com aquele que conhece? Porque estavam acontecendo coisas o quê? Escondidas naquela igreja. E coisas que provocaram a ira de Deus, provocam a ira de Deus, que não é compatível com o Evangelho. E Cristo aqui se apresenta como aquele que vê o que o homem não consegue ver. Ele enxerga mentes e corações, como Ele enxerga a minha e a sua hoje, e o que cada um está pensando aqui agora. Ele penetra o mais profundo. Ele também conhece as pessoas fiéis e as pessoas infiéis. Versículo 24, nós vamos ver amanhã isso. Dentro dessa comunidade tinha então pessoas tolerando o pecado, versículo 20, e os fiéis. Jesus elogia os fiéis, versículo 19. Ele fala sobre a perseverança, aqueles que perseveram, com aquela capacidade de suportar as provas, as adversidades, as perseguições, sem perder a alegria em Deus. E ele fala as suas obras são mais numerosas que a primeira. E a igreja estava avançando, progredindo, melhorando, estava o quê, hein? Crescimento. E essa mesma igreja que Jesus tem, né, esse elogio, ele acaba trazendo uma palavra dura para ela também. O tolerar essa mulher Jezabel. Temos tolerado o nosso período, certo? Temos tolerado essas filosofias que ela tem trazido? Temos que tomar cuidado. A igreja tinha um desafio, como hoje eu e você temos também. Hoje a pós-modernidade é um desafio para a igreja. Ela representa um grande desafio para a igreja. Nós não devemos